Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 220. Hoje nós vamos falar sobre separação de fitofisionomias do cerrado por radar. Eu tenho hoje aqui uma figura ilustre. Aliás, eu estou hoje aqui repleto de orientandos meus. O Jales, que foi meu orientando de mestrado, o Gustavo, que é meu orientando de doutorado. Ou seja, um bate-papo enorme, muito legal, de amigos. Né? Me lembro quando a gente foi para o simpósio de sensoriamento remoto, o último, nós três fomos juntos no mesmo voo, né? Ficamos próximos, ficamos ali e tal, sempre participando das coisas, e isso é uma vivência extremamente legal. Mas antes de eu abrir a bola aqui, passar a bola para o Jales, para a gente conversar sobre ele, sobre o trabalho dele, que hoje, semana passada, né, a gente grava normalmente na quarta-feira, mas vai ao ar na segunda. Então, na semana passada, saiu o artigo do Jales num dos periódicos de maior fator de impacto na área de sensoriamento remoto, assim, altíssimo nível. Eu posso dizer a você, é o artigo meu que tem o maior fator de impacto entre os 91 artigos que eu já publiquei na minha vida. Então, eu estou muito feliz de ter o Jales aqui comigo. Mas antes disso, deixa eu dar o meu boa noite ao meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Falei, tudo certo. Hoje é o dia que a gente vai ficar de boa. É quase um boteco, né? Sem cerveja, mas a gente está aqui quase num boteco. E o lance é aprender com o grande papa do radar voltado aí para as fitofisionomias do cerrado, né? Então, hoje eu vou ficar sentado aqui, vou pegar meu caderninho, né, para anotar, que hoje a gente vai ter uma aula sobre não só o que está nesse artigo, né, mas sobre todas as questões que permeiam a própria carreira do Jales aqui, que é um amigão nosso, um dos nossos moderadores, né, da comunidade também. Então está aí com a gente desde o início, inclusive desde antes de eu aparecer, né, na comunidade. Então isso é muito bacana, é muito bom ver o fruto desse trabalho. A gente acompanhou o desenvolvimento, né, do artigo, né, da dissertação, e é muito legal saber que foi até relativamente rápido, né? Para uma publicação desse porte, saiu bem rápido e, cara, tá maravilhoso, tá belíssimo, né? Do ponto de vista do conteúdo, assim, ainda não está nos finalmente, né? Não, já saiu. Já saiu? Publicado já. Não, eu ia dizer que não saiu antes, porque os caras encrencaram com o tamanho das figuras, ele mudou o tamanho das figuras e eles publicaram com o tamanho anterior. Aí, vai entender, né? Isso vai aí. Entender. Mas, cara, só para finalizar, é uma publicação belíssima, inclusive do ponto de vista estético também, né? E do conteúdo também, muito legal. E meus parabéns aí, Jales, pelo trabalho, professor também, né? E os outros autores aí, o Sano, o Fabrício também, muito legal. Isso. Eu vou aproveitar aqui, antes de passar a bola para o Jales, mostrar o artigo, para quem está vendo a gente em vídeo. Agora tem essa possibilidade. Exato, ele saiu no I3E, Transactions on Geoscience and Remote Sensing. É um periódico A1, segundo o Qualis da CAPES, com fator de impacto 8.2. É, assim, altíssimo nível, sabe? E um trabalho que tem uma qualidade e assim, é uma inovação. O Jales, no mestrado, ele fez um trabalho que tem um nível, com certeza, que seria totalmente aprovado se fosse uma tese de doutorado. Então, sem enrolar muito mais, eu queria primeiro agradecer a você, Jales, a disponibilidade. Jales não está morando mais em Brasília aqui com a gente, né? Foi embora, voltou para a sua origem no Espírito Santo, mas está aqui com a gente porque o virtual nos permite essa conversa à distância. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Jales? Como é que você está? Boa noite, professor. Boa noite, Gustavão. Boa noite, pessoal que está ouvindo aí. Primeiramente, é uma honra muito grande estar aqui participando desse podcast. Eu estava falando ali mais cedo, né? Esse podcast está no episódio aí 220, né?
Isso. E eu acompanho o semanal desde o episódio 4. Olha aí. Desde do início mesmo, né? E, assim, é uma honra participar e estar aqui para falar, né, desse grande projeto que foi, né, esse trabalho que envolveu aí o meu mestrado, mas que, de certa forma, vai um pouquinho além dele também, né? Porque vou contar aí durante o episódio, né, como foi o desenrolar desse trabalho. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, conversando com a audiência de vocês, né, de poder divulgar um pouco daquilo que eu trabalhei nesses últimos 3 anos aí, né, e poder trazer aí meus 50 centavos aí de contribuição aí para o pessoal. Não, agora em cents, tem que ser em cents, porque saiu do exterior. Cents. Né? Então é de alto nível. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória na graduação, como é que foi, o que você fez, como é que foi o seu TCC. Eu sei que você já trabalhava com radar quando você veio trabalhar comigo. Você é um dos primeiros alunos do PDI-SL, é um dos primeiros caras da comunidade também, é um dos primeiros ouvintes do podcast, ou seja, desde das primeiras horas você está comigo. Aliás, nós nos conhecemos depois de toda essa movimentação digital, aí que a gente foi se conhecer presencialmente. Sim. Né? E você topou fazer mestrado comigo, foi muito bacana. Mas já tinha ali aquela vizinhança de porta ali, né? Já desde antes, isso, né? Da época que eu fiz iniciação científica lá no IG, né? Bom, professor, a minha trajetória... na graduação, eu fiz graduação em Engenharia Ambiental, na UNB, né? Eu ingressei nessa graduação muito em função de ter feito um curso em técnico em meio ambiente na minha cidade de Natal, lá em Batiba, aqui no Espírito Santo. Eu fiz esse curso técnico e lá eu tive a minha primeira aula de processamento de imagens, né, com um colega nosso, que é o Ivo. O Gustavão conhece bastante aí o Ivo. Ah, sim, foi meu aluno. Pois é, o Ivo me deu a primeira aula de processamento de imagem no Spring. Estamos falando aí de 2012. 2012, isso. E aí eu fui para o curso de Engenharia Ambiental, né, que seguia essa carreira muito em função já de ter esse contato com o sensoriamento remoto e o geoprocessamento. E durante toda a minha graduação eu tive voltado em projetos dessa natureza. Então fiz 2 iniciações científicas lá no IG, com processamento de imagens, né? E no TCC, né, em 2019, eu quis inovar. Foi totalmente assim, quis inovar. O professor, na época, né, ele me colocou o seguinte desafio: olha, a gente precisa fazer uma modelagem da confluência do Rio Negro com os Solimões. Vamos fazer uma modelagem da vazão, né, dessa região, fazer unidimensional mesmo, né? Mas a gente precisa extrair as máscaras da planície de alagamento do rio. Que assim a gente precisa ter a extensão do rio nas datas em que há a coleta da vazão, né, dos dados de vazão. Certo. Ele falou, tem 2 alternativas. A gente pode fazer isso utilizando as imagens óticas, né? Porém, tem aquele problema das nuvens. Ou a gente pode usar radar. Eu já tinha ouvido falar de radar, né? Mas nunca tinha me interessado assim de fato. E aí quando ele falou isso, que radar não tem, né, aqui entre aspas, né, não tem interferência das nuvens e tudo mais, eu falei, bom, tá aí uma oportunidade legal de aprender. Olha o momento que eu escolhi para aprender radar, fazendo um TCC. Mas eu falei, vamos embora. Por aí. Foi nessa época que eu reencontrei o Ivo na UNB. Ele tava no doutorado na geografia, né? Se eu não me engano. Isso. Tava trabalhando com o Gustavo lá. Ele tava trabalhando, se eu não me engano, até com o Osmar, né? Isso.
e estava trabalhando com radar. E aí, nesse reencontro aí, depois de muitos anos, aí ele me ajudou, né? Ele me ensinou ali um pouquinho ali do Snap, um pouquinho das imagens e tal. E foi a primeira vez que eu trabalhei com radar, 2019. Exato, fazendo a extração da planície de inundação da região do Rio Negro, da confluência ali, né? Do Rio Negro e Solimões e aquele pedaço inicial ali perto de Manaus, né? Do Rio Amazonas. Fazendo, né? Então, extraindo ali a extensão, utilizando justamente aquele alto contraste, né? Entre o rio e a região tanto vegetada quanto a região ali de Manaus, né? No radar, e conseguia extrair essas máscaras e vincular elas num modelo digital de terreno com a batimetria ali do rio. Então, fazendo isso, fazendo essa composição aí geométrica, tanto da planície quanto da batimetria, né? A gente fez a simulação unidimensional da vazão do Rio Negro e Solimões ali na confluência, fazendo uma modelagem hidráulica mesmo, né? Deixa eu te perguntar um negócio com tudo mais. relação a... Você estava falando sobre batimetria. Eu me recordo, dentro do projeto IBAN, inclusive teve uma palestra agora, sexta-feira, acho que foi... Bom, semana passada, eu não me lembro o dia, que é um projeto de várias instituições de hidrologia da Bacia Amazônica, e o IG participou. E eu me recordo, um dos primeiros produtos foi uma tese de um colega nosso que utilizou a DCP, né, o Acoustic Doppler Current Profiler, para avaliar transectos nessa confluência. E uma coisa que ficou muito evidente nos estudos deles foram 2 paleocanais dentro dessa estrutura, por causa da última glaciação do Quaternário, que o nível de base geral estava 100 metros abaixo do que é hoje, os rios corriam em canais separados, um do lado do outro. Depois, quando isso sobe, isso volta a ser uma coisa só. Nessa análise de batimetria, vocês chegaram a perceber essa presença dos 2 canais ou não? Professor, a parte de batimetria que a gente tinha era bem restrita à região da confluência mesmo. Entendi. Poucos dados a gente teve acesso um pouco mais a montante dos rios. Certo. Eu lembro até que tinha uns dados que a gente teve acesso, uma parceria lá do PETAR com o IG, uns dados do professor Iane Roberto de ADCP. Só que eram uns transectos ali na região de Manacapuru, que, assim, eles eram linhas, né? Não eram regiões. Então, a gente conseguia usar para ter uma ideia melhor ali naqueles pontos, mas, no geral, a gente utilizou como base uma digitalização das cartas náuticas daquela região. Não, então, perfeito. um aluno antes que eu fez essa digitalização, ele montou toda a estrutura até do código em VBA ainda, em VBA, para rodar o RecRaiz ali, fazer as simulações das vazões, e aí ele digitalizou essas cartas náuticas e juntou isso num modelo digital de terreno na região. Então, era um compósito assim de 3 dados diferentes. O modelo digital de terreno, as cartas náuticas preenchendo ali a batimetria do rio, e posteriormente eu complementei com as planícies de inundação extraídas do radar no meu trabalho, né? E aí, para cada nova data, a gente colhia dados tanto das estações quanto do altímetro, né? Do radar altímetro, eu esqueci agora o nome deles. Eu lembro que eram uns radares altímetros ali que passam nessa região. E aí a gente combinava. Eu acho que sim.
E aí a gente combinava, né, esses dados, né? Então a gente tinha a geometria, a extensão, a vazão, e aí pegava isso em várias épocas do ano, e aí a gente montou ali uma estrutura para fazer a modelagem dessa vazão. Foi um trabalho bem desafiador, porque eu tive que aprender o básico de radar na marra, assim, para poder entender aquilo que eu estava fazendo, né? Por mais que hoje em dia seja algo um pouco mais básico, né, de você fazer essa diferenciação do que é água, do que é vegetação, né, é uma separação um pouco mais intuitiva, né, um pouco mais fácil ali pelos próprios mecanismos de retroespalhamento desses alvos, mas na época foi bem desafiador, eu gastei muito mais tempo do que se gasta normalmente para escrever um TCC. Para se apropriar do tema, né? Exato. E nesse processo eu acabei tomando muito gosto por trabalhar com radar. E vamos começar a explorar um pouco o seu trabalho, porque é o foco do nosso episódio de hoje. Vamos conversar um pouquinho. Aqui a gente falou sobre separação de fitofisionomias do cerrado. Perfeito. Desafio que inicialmente eu passei para você como proposta de dissertação era a gente verificar as possíveis correlações existentes entre os índices óticos e os índices SAR de vegetação. E aí, mas para isso era importante a gente entender primeiro os índices SAR de vegetação. E com relação a essa questão, a gente acabou migrando para o desafio de quais os índices separam bem fitofisionomias de cerrado em áreas preservadas que não têm um padrão geométrico muito estabelecido. Vamos começar a explorar essa discussão aqui. Perfeito, professor. Então, do ponto de vista da história desse trabalho, né, ele foi um trabalho que se impôs, né? A gente tinha essa ideia de fazer essa correlação ali com o NDVI, com o EVI e tal. A gente já tinha uma ideia de alguns índices, como o DPRVI e o RVI, que já são um pouco mais consolidados, né? Já tem um tempo aí já disponíveis, né, para a comunidade científica. Esses índices já foram testados para diversos alvos agrícolas, principalmente, né? Mas no decorrer... Isso, né? Exato, foram pensados para isso, inclusive. E aí, no decorrer do trabalho, a gente foi percebendo que realmente fazer essa correlação com os dados óticos seria muito interessante. Porém, não se tinha muita ideia de como seria a resposta desses índices em áreas de cerrado preservado, por exemplo. Porque um dos nortes, né? uma das premissas do trabalho era justamente verificar como esses índices respondem em áreas preservadas para num futuro, né, numa futura aplicação, caso haja uma perturbação, né, que saia de um padrão ali observado em área preservada, pode vir a ser um alerta de desflorestamento ou de algum outro fenômeno de perda de biomassa daquela região. Então, foi no decorrer do trabalho ali mesmo, nos primeiros experimentos. Eu lembro também que teve um input interessante do professor Sano na época da qualificação, né, da dissertação, dele trazendo um pouco essa discussão também, de que seria importante, nesse momento, mais do que testar com os dados óticos, né, de criar uma linha de base, né, em que a gente pudesse se apoiar para então fazer discussões mais à frente com os dados óticos. Então, a base do trabalho, né, foi justamente começar a explorar a aplicação desses índices em áreas de cerrado, que são notadamente áreas bem difíceis de mapear, porque são áreas, por vezes, muito homogêneas, né? Diferente também de alvos agrícolas que têm direções pré-definidas, às vezes mais organizados.
geometrias bem definidas, né? Aqui nós não temos isso, aqui nós não temos limites, né? A gente teve o limite da nossa área de estudo, De uma mas unidade ali, de conservação, né? exato, mas ali dentro a gente não tinha muito controle do que tinha. O máximo que a gente tinha de referência eram mapas mais antigos, né? Mostrando qual era a divisão das fitofisionomias ali dentro do parque. Mas esse exercício de entender ou de pelo menos tentar relacionar com aquilo que a gente está um pouco mais acostumado a ver, né? E ver de fato, assim, literalmente, né? Porque a gente costuma ter uma abordagem muito voltada para o visual, né? E nisso os produtos óticos eles oferecem uma homogeneidade muito maior. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça de que por exemplo, uma imagem do NDVI, por exemplo, do Parque Nacional de Brasília, ela tem uma morfologia que é um pouco mais palatável para a pessoa que entrou no sensoriamento remoto por agora, ou que já tem uma experiência, mas que não tem muito contato com o radar, né? E o seu trabalho mostra esse exercício de fazer essa relação até mesmo visual, né? Ó, isso aqui, esse comportamento, essa forma, né? Esse objeto que vocês estão vendo aqui é o mesmo objeto que vocês veem no NDVI. Aqui tá com um padrão diferente, né? Tá um pouco mais granulado e tal, por conta das características inerentes do modo de imageamento, né? Então tem uma série de parâmetros que a gente precisa levar em consideração. Mas isso não quer dizer que não são parâmetros do mesmo objeto, né? Variáveis do mesmo fenômeno. Então isso é muito importante também, e é um pouco essa própria comparação assim, principalmente dentro desse tipo de domínio morfoclimático, o inédito, assim, né? Eu não me recordo aqui de cabeça de nenhum trabalho que faça essa, como se fosse esse cara crachá, entendeu? Isso aqui no visual, isso aqui no radar, sabe? Tem um ponto aqui que eu acho que é importante para quem está assistindo, né? Porque o podcast vai ao ar em áudio e em vídeo. Em vídeo no Spotify e no YouTube. Então, a gente está mostrando algumas coisas para quem está nos ouvindo, né? E o Jales trabalhou no Parque Nacional de Brasília e, basicamente, organizou os alvos dele em formações florestais, que são as matas de galeria, as savanas, no caso aqui, os cerrados, e os grasslands, né? Ou as gramíneas, as áreas de campo, que são tanto campo limpo como campo sujo. Né? E aqui ele mostra, inclusive, detalhes, né, de como são essas fitofisionomias. Isso é de um estudo que foi feito todo um levantamento de fitofisionomias de cerrado e tal. E é bem interessante porque a gente normalmente tem dificuldade de separar esse tipo de vegetação quando a gente está trabalhando com dados de radar. No caso de dados ópticos, é mais fácil, justamente por causa dessas questões que o Gustavo salientou, né? Mas aí, Jales, você utilizou quantos índices espectrais e quantas cenas para fazer esse estudo? De quanto tempo? Professor, eu trabalhei com 5 índices. O DPRVI, o RVI Dual Pol, né? A simplificação do RVI para dados Dual Pol. O PRVI também, uma simplificação para dados Dual Pol. Porque a gente tem duas polarizações no caso do Sentinel-1 e o Jales Exato. dados do Sentinel-1. Eu trabalhei com o Sentinel-1, né? Então tive que trabalhar com alguns desses índices que são muito conhecidos, né? A literatura, eles foram pensados para dados quadpol, né? Mas existem alguns autores que fazem essa simplificação, né? Assumem algumas premissas ali para equiparar alguns canais de reto espalhamento e fazem essa simplificação. Além disso, trabalhei também com o DPSVI, que foi acredito que foi o primeiro índice proposto já pensado para dual pol, né?
para alvos agrícolas, e o DPS-VIM, que é a modificação do DPS-VI, né? Proposta ali pelo meu grande amigo Erli, deve nos ouvir aí também, e os colaboradores dele, que foi assim, foi o último que chegou e já chegou sentando na janela, né? Porque ele foi um índice que trouxe bastante resultado interessante assim nesse trabalho. E do período que eu estudei 5 anos, de 2017 a 2021, que foi a época que eu comecei a fazer esse trabalho, né, ali no início do meu mestrado. E aí a ideia era justamente cobrir o máximo de tempo possível, né, das imagens ali disponíveis na região do Parque Nacional de Brasília. Então eu consegui ali 149 cenas de janeiro de 2017 a dezembro de 2021. Tanto GRD como SLC, né? Porque você Isso, trabalhou com... tanto GRD quanto SLC. Trabalham com dados polarimétricos, como com índices que trabalham com coeficiente de reto espalhamento, né? Perfeito, perfeito. E é interessante que hoje em dia dá para gerar tudo com GRD, né? Tanto o DPRVI quanto o PRVI, a gente já consegue gerar com GRD, porque nesse tempo de 2021 para cá, saíram alguns estudos que fazem, né, algumas simplificações, né, para gerar esses dados ali apenas com dados GRD. Então, mas sim, eu utilizei tanto os produtos SLC, né, para gerar o DPRVI e o PRVI, e os dados GRD para gerar o RVI, o DPSVI e o DPSVIM, nessas 149 cenas, né? Então, foi um trabalho... Esse trabalho, ele teve essa abordagem de uma análise espaço-temporal, né? Então, não foi apenas aplicar um índice em uma determinada data ou pegando 2 cenas, uma no período chuvoso, outra no período seco. Eu quis trazer essa abordagem espaço-temporal para justamente verificar se existe algum padrão de resposta. Porque como nós estamos trabalhando numa área em que não tem desmatamento, né? É uma área protegida, né? Então você entende que as mudanças que vão ter ali nessa região, elas vão ser muito mais em função da própria dinâmica sazonal das fitofisionomias do cerrado, do que adicionado a isso, né, uma modificação antrópica na região, né, seja por desmatamento ou por queimadas, né. Apesar de que no parque ocorrem queimadas, né, mas são naturais, né, são da própria dinâmica do bioma. Mas a ideia era justamente verificar, num período definido de tempo, né, nesses 5 anos, qual é a resposta temporal desses índices, não só espacial. Mas trazendo sempre essas 2 dimensões, olhando para as distribuições espaciais, né, de cada classe ali, e olhando esse comportamento também ao longo do tempo, justamente para ver, na época chuvosa, como esses índices se comportam, quais os níveis, né, qual é o patamar de valores que eles chegam. Existe muita diferença da época chuvosa para a época seca, né? Será que essas fitofisionomias são mais fáceis de serem separadas na época chuvosa, na época seca? Então, todas essas perguntas, elas permearam muito o trabalho nesse aspecto espaço-temporal. Então, para além de uma separabilidade, né, tipo uma classificação, né, ou até mesmo uma aplicação direta dos índices, é verificar qual seria, vamos colocar assim, a melhor época para se mapear, ou qual a época em que essas fitofisionomias são mais diferentes, né, dadas ali as características próprias, né, e como esses dados de radar, né, os índices, eles traduzem essas diferenças, né? Porque uma forma que eu vi a aplicação desses índices é justamente traduzir aquilo que está acontecendo no território. Exato. Esse aqui, por exemplo, para quem está nos assistindo em vídeo, é o resultado do DPSVM
né? VIM, né? Que é o do Early, né? Que é a modificação que o Early propôs. E você vê ali toda a variação de floresta, savana e grassland, né? Pelo índice, você vê que tem uma boa separabilidade. O Jales teve a preocupação de mostrar como seria na estação chuvosa e na estação seca, e também a diferença entre classes, né? A separabilidade entre classes, além da presença da precipitação, que vai interferir nas respostas, principalmente por causa da questão do comportamento dielétrico, quando você tem a presença de chuva ali, né, nas cenas, isso aí aparece. E o pior resultado que você obteve foi qual, já? Só para a gente explicar. Professor, acho que o pior resultado que eu tive foi o pior assim, né? Não foi pior, mas em termos de separabilidade, foi o DPRVI, ele teve uma separabilidade bem comprometida, assim. Tanto o DPRVI quanto o RVI apresentaram uma separabilidade mais reduzida, né? Então, a forma como a gente separa esses alvos com o DPRVI, ela é um pouco mais restrita, justamente pela própria forma de traduzir essas dinâmicas, né, do índice. Tanto o DPRVI quanto o RVI, eles funcionam muito como descritores da taxa de variação. Uhum. Isso foi uma observação interessante desse trabalho. Ao invés deles conseguirem traduzir melhor em forma de separação mesmo, né, desses alvos serem mais nítidos, né, mais parecidos com um mapa feito a partir de dados ópticos, eles têm essa característica muito granular, como o Gustavo colocou anteriormente, porque o que diferencia deles para esses índices não é tanto a estrutura da biomassa, né? Não é tanto a arquitetura, né? Porque estamos trabalhando em banda C, ela tem uma penetrabilidade reduzida e pela construção tanto do DPRVI quanto do RVI, eles não conseguem extrair muito bem de forma espacial, né, visual, essas diferenças. Porém, no tempo, essas diferenças elas são mais claras. Isso dá para ver ali na série temporal ali, em que, por exemplo, na época chuvosa, você tem as grasslands tendo um pico muito maior do que as outras. Aí a gente segue a sequência, né? Grasslands, savana e florestas. Então, mas você vê que a distribuição das densidades, né, elas se misturam mais do que, por exemplo, no índice que o Early modificou. Aqui, por exemplo, no Dry Season, as coisas ficam completamente juntas, né? Exato. Você não separa tanto, né? Na estação chuvosa, sim. Mas só para pontuar isso. Exato. E aí o que consegue diferenciar melhor essas fitofisionomias é justamente a taxa com que elas variam no tempo. Então você pode perceber que as grasslands elas têm um pico maior, seguido da savana, ou seja, é inversamente proporcional à quantidade de biomassa. Então, por estarmos trabalhando em banda C, a gente tem uma limitação ali na penetrabilidade do sinal, e isso faz com que todas essas fitofisionomias sejam percebidas da mesma forma ali, utilizando o grau de polarização, né, que no final é o que o DPRVI, principalmente, ele trabalha, que é o grau de polarização. Então, essas classes ficam muito próximas. Porém, no tempo, né, quando você olha, né, dessa variação no tempo, quanto menor é a quantidade de biomassa, né, o nível de biomassa da classe, maior é a sua variação. E aí a gente consegue fazer uma separação mais interessante, né? Perceber essa separação mais no domínio do tempo do que no domínio espacial. Isso é muito interessante, essa questão de você trabalhar multidomínios, né? Não só em termos de PDI, né, do que a gente está acostumado a ver, mas também estatístico também, né? Você colocou
a comparação da distribuição estatística ali dos índices, né, em cada estação. Isso é interessante também, como você, né, o título do trabalho é uma análise de comportamento, você precisa saber como isso se comporta em todos os domínios que for possível, né? E isso ficou muito interessante porque traz uma robustez muito grande, né, na dimensão da análise. E outro fator também que é muito bacana é que você utilizou conhecimentos que são basais em termos de radar, né? Então, assim, o próprio grau de polarização, né? Então, se você está num ambiente onde você tem uma porção de alvos que não estão estruturados, orientados, né? Ou como você colocou, arquitetados de uma certa maneira, a probabilidade daquela onda ser despolarizada quase por completo é muito alta, né? O cerrado é assim. Então, você vai ter essa característica, né? Uma despolarização mais acentuada em áreas de cerrado, por exemplo, né? E aí a gente linka isso com a questão de coerência também, né? Aí puxa um pouco mais até para a interferometria, mas essas coisas se conversam, né? E você trouxe esse background que é importante, né? Até colocando a questão da própria fórmula, né? Matemática ali, e aí a gente linka com outros temas que são básicos também da álgebra linear, né? Cara, é simples pra caramba, é um determinante e um traço de uma matriz, depois você aprende no ensino médio, né? E a questão tem... Você colocou também uma variável que é o span, né? O total, a potência total retroespalhada. E eu lembro quando eu estava estudando esses fundamentos, porque o span, só o SPAN, né, em álgebra linear, é espaço gerado, é outra coisa. E aí eu comecei a pensar, isso que eu já vi, é espaço gerado, aí deixei quieto. Aí depois, quando eu fui vendo as figuras, né, e a forma de calcular, não tem nada a ver, amigo. Isso é a sigla da potência geral, né, a potência que foi retornada. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes, uma palavra que representa um conceito em uma área, que é uma área que inclusive está relacionadíssima com o radar, representa outra coisa dentro do nosso nicho, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E você foi muito feliz em demonstrar, inclusive, como que as coisas funcionam do ponto de vista algébrico, né, e matemático. E aí, Gustavo e professor, tem uma outra questão também, é que de toda essa questão mais básica, né, de conceitos, de coeficiente de retroespalhamento, de polarimetria, de interferometria, tem uma outra questão importante que é um desafio a mais. Aqui nós estamos trabalhando com 3 alvos que são vegetação. Em trabalhos anteriores, até no meu TCC mesmo, era uma separação muito fácil, porque era água e vegetação. Nós estamos trabalhando com 2 mecanismos diferentes, né? Sim. Aqui não, os mecanismos são os mesmos, né? Então, do ponto de vista do ponto de vista físico mesmo, são alvos que são em que o sinal do radar interage de uma mesma forma. Então, como que a gente vai fazer essa separação, né? Exato. Aí que entra a questão dos índices, né? Que tentam trabalhar um pouco com outros conceitos, né? Com conceitos ali da polarimetria, para poder conseguir fazer essa separação. Isso também é um desafio a mais. São 3 tipos de vegetação, e não vegetação, água e urbana, né? Que geralmente a gente vê nos exemplos didáticos. Cidades diferentes, né? São fitofisionomias diferentes. Exato. E aí você tem esse gráfico aí que eu achei muito legal, esse diagrama de Venn aí que você montou aí para o artigo sobre a separabilidade deles nas 3 fitofisionomias, né? Floresta, savana e gramíneas ou campos, né? Professor, eu pensei nessa figura muito como uma forma didática de poder mostrar como os índices, esses índices eles conseguem traduzir a relação entre essas fitofisionomias. Então, uma coisa que eu já tinha observado, justamente no domínio espacial,
é que, por exemplo, para o DPRVI e para o RVI, elas são muito juntas, as distribuições. Então, um conceito que eu utilizei nesse trabalho, né, um método que eu utilizei foi o do Distribution Overlap, né, a sobreposição das curvas de distribuição. E todas elas, tanto para o DPRVI como o RVI, ficam acima de 95%, por exemplo. Então, você, num domínio espacial, você tem predominantemente 95% de sobreposição. Porém, aí que vem o plot twist, a relação entre elas é uma relação disjunta. Apesar das distribuições terem uma grande sobreposição, quando você olha para o mapa, igual a gente colocou aqui anteriormente, professor, você não vê nenhum padrão, você não consegue reconhecer nenhum padrão. Você tem aquele mapa difuso. Então, o que acontece? Pela própria forma como esses índices eles são implementados, né, a formulação deles, faz com que todas as três fitofisionomias dividam o mesmo espaço de valores, né? Eles estejam ali no mesmo espaço de valores, porém de uma forma disjunta. Eles apenas têm valores parecidos, mas quando a gente olha para o mapa, eles não têm nada a ver. Né? Não tem nenhum padrão, você vê tudo bem granulado mesmo, né? A TV chuviscando ali, só que colorido, né? Uma TV chuviscando colorido, e mostra essa relação disjunta, né? Então eles não conseguem fazer essa separabilidade muito bem definida. É aquilo que eu falei anteriormente, tanto o DPRVI quanto o RVI, eles conseguem fazer essa separação ou evidenciar as diferenças dessas três fitofisionomias muito mais no domínio temporal, né? Com valores de tendência, né? Referências de tendência, do que no domínio espacial. Já o PRVI, ele teve uma relação bem interessante, que é uma relação em que todos os índices eles têm relação um com o outro. Eles não são muito bem separáveis. Então, florestas se mesclam um pouco com a savana, que se mesclam um pouco com grasslands. Então, para esse índice, né, para o índice PRVI, você tem uma separabilidade, uma certa separabilidade, né? Você tem ali um nível em que você consegue separar, mas ainda assim, todas essas três fitofisionomias elas vão ter interseção entre si, não só de valores, né? Mas também no próprio mapa, né? Dá para ver que algumas áreas com o nosso mapa de referência, né? Que foi um mapeamento do Map Biomas para essa região, de que tem muita confusão ali ainda, né? Principalmente em áreas de borda ali, né? Onde acaba um, começa o outro ali, você tem muita confusão ainda. Transições, né? Exato, né? Ali nas transições. Já o DPSVI e o DPSVM, eles trouxeram, né? Uma separabilidade bem interessante, que é a separação total entre floresta e grasslands. Mas ainda assim, uma interseção entre floresta e savana e uma interseção entre savana e grasslands. Ou seja, normal, né? O que é normal. E ainda assim é num grau um pouco menor do que o PRVI. O PRVI ele tem essa interseção entre os três e você ainda tem uma certa dificuldade, até mesmo visual, de reconhecer os padrões. No DPSVI e no DPSVM, principalmente esse último, essa separação é muito mais clara, é muito mais direta. Uma pessoa que esteja acostumada, né, a olhar para mapas ali do Parque Nacional, ela consegue reconhecer os padrões ali, principalmente da mata de galeria, muito claramente. É uma identificação direta. Por quê? Porque esses índices eles são capazes de separar, principalmente floresta de grassland. Ainda assim, com alguma confusão com a savana, né? Ali com as áreas de cerrado estrito senso e cerrado denso, né? Mas com uma separabilidade muito mais interessante, até mesmo para serem utilizados de forma direta, como um NDVI,
como um EVI, por exemplo, Uhum. que eles conseguem traduzir os diferentes níveis de biomassa em uma escala de valores coerente ali. Apesar de serem, principalmente o DPSVI, de serem dados que não são normalizados, né, não são de 0 a 1, mas acabam ficando confinados ali dentro, né, desse intervalo, ele é uma identificação direta. Então, uma das coisas que eu discuto nesse trabalho é justamente a potencialidade deles de serem utilizados de forma direta, seja como um parâmetro para uma classificação, né, ou para projetos que utilizem inteligência artificial, né, deep learning, para reconhecimento dessas fitofisionomias, ou apenas, né, a utilização deles direta para uma interpretação visual, por exemplo, né? Eles conseguem trazer um maior contraste entre essas regiões. E como tudo é contraste, né? Como Tudo em sábio, sensoriamento, né? Tudo em PDI é muito contraste. É fundamental. Exato. Maravilha. Jales, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui conosco. O Jales, quando a gente viajou para o simpósio, ele dizia: quando é que vocês vão me chamar para participar do podcast? Quando é que vocês vão me chamar? Quis participar. Aí Tem eu que dizia, ser uma ocasião mais que especial, cara. Eu falei, calma, tem que ser no momento certo, ou seja, termina o mestrado e apresenta o seu trabalho, publica, e aí nós vamos fazer um episódio com você. Dito e feito, promessa cumprida. Mostrar aqui mais uma vez o trabalho, né? Um trabalho assim de altíssimo nível, encabeçado pelo Jales, depois sou eu, o segundo autor, o Sano, que é um grande amigo, um dos maiores especialistas em radar para vegetação que tem hoje no Brasil e, quiçá, no mundo, e o Fabrício, que também foi meu aluno, é professor hoje no Acre, é um cara que é um engenheiro florestal, que manja muito de sensoriamento remoto para mapeamento fitofisionômico, fez parte da banca do Jales e trouxe contribuições muito legais. E está aí, nasceu semana passada esse artigo aí de altíssimo nível. Exato, professor. Parabéns, Jales, e que seja o primeiro de muitos. E vai ser com a gente, continuar trabalhando juntos. Claro. Eu tenho algumas ideias. Assim, esse trabalho ele trouxe muito mais dúvidas do que certeza, professor. Exato. Como um bom trabalho científico, obviamente. Sim. E eu digo isso muito também até pelos próprios métodos que eu utilizei, né? Que foram coisas que eu não estava acostumado a trabalhar com índice de sobreposição, com distâncias estocásticas, né? Trabalhar com esse tipo de ferramenta para fazer uma análise espaço-temporal foi bem desafiador, foi um trabalho que levou aí seus 3 anos para ficar pronto, né? Para ficar num nível interessante, para ficar num nível A1, né? E eu fiquei muito feliz com esse resultado. E, assim, foi um esforço coletivo, né, esse trabalho, nosso trabalho ali no mestrado, o professor Sano trazendo as suas contribuições, o professor Fabrício também, né? Algumas contribuições extraoficiais ali, o Erli, né, que propôs o DPSVI, me ajudou bastante também, o André, que é um ex-companheiro de trabalho, que basicamente me ensinou aí a trabalhar com as distâncias estocásticas, me ajudou até a fazer uma prova ali. Isso é uma coisa legal, eu nunca imaginei que eu ia escrever uma prova matemática num artigo, sabe? E ele me ajudou também, e deixo aqui meu agradecimento aí para eles, que apesar de eu encabeçar esse trabalho, ele foi feito a muitas mãos, né? Foi um esforço coletivo, e agora ele ser publicado da forma que foi é um presente para todos nós, né? De poder levar esse conhecimento à frente, e é algo que norteia bastante até a própria forma como eu vejo minha atuação na academia, né? De poder trazer um conhecimento, né? Produzir um conhecimento em que traga muito mais dúvidas do que certeza, porque é a dúvida que vai mover a ciência.
A dúvida e as dúvidas que esse trabalho levanta, né, as frentes de trabalho que esse trabalho levanta, são muito importantes para até mesmo do ponto de vista estratégico de preservação do cerrado, né? Eu espero que esse trabalho aí ajude os demais colegas aí que trabalham com radar, que se interessam, né, por trabalhar com o cerrado também, né? E que ajude a empurrar um pouquinho mais essa fronteira do conhecimento aí para frente. Estou muito feliz, estou muito honrado, principalmente de estar aqui conversando com vocês. De fato, é um dos pontos altos, né, que coroam aí esse trabalho. E espero voltar mais vezes, né? Vamos ver aí o que o futuro nos reserva. Vamos sim. Cara, pode deixar que a gente ainda vai te encher muito o saco ainda. Eu fico muito feliz essa conversa aqui, esse bate-papo aqui entre amigos, né, que tem um elemento motivador, que é o artigo que o Jales encabeçou, né, agradecer a ele, como eu falei na defesa dele, a confiança em mim para orientá-lo. Enfim, para mim é muito me honra, né, participar de construções como essa, são muito, muito legais. E poder compartilhar isso com a nossa audiência, né? Eu acho que é o primeiro episódio que a gente faz com um ex-aluno que tenha publicado um artigo de relevância, mas é porque o trabalho do Jales realmente é um divisor nessa questão da compreensão de vegetações nativas usando radar, e cada vez mais os dados disponíveis, cada vez mais sendo popularizados. A gente tem feito um trabalho aqui, Gustavo e eu, de popularização de dados SAR, de sensoriamento remoto e de geotecnologias, e isso é muito, muito legal. É isso, meus queridos, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos, a nossa audiência, Gustavão, Jales, tudo de bom para vocês, um grande abraço. Um abraço, pessoal, parabéns, Jales, novamente, e até o próximo episódio aí, a gente contar mais alguma aventura, né, ou trazer conceitos também. Exato, obrigado, mais uma vez, obrigado por estar aqui, e se porventura algumas das pessoas que estiverem nos ouvindo tiver interesse de debater, né, sobre o trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais, só me chamar ali no LinkedIn, no Instagram, né, e tal, que a gente troca uma ideia aí. Estou sempre aberto a trocar ideias, experiências e fazer essas pontes aí. Maravilha. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.